Olá, sejam bem-vindos a mais uma edição do programa Autoação 14. A nossa convidada ela dispensa apresentações mesmo, porque ela já esteve aqui diversas vezes falando de, puxa vida, tantos temas relacionados à saúde. A gente vai falar de mais um deles. Se não está ligado diretamente ao dia a dia, né, das ações de saúde, mas envolve profissionais da saúde. E é um tema muito importante, muito relevante. Eu vou fazer até um preâmbulo aqui, olha só. Em maio, o ministro Luiz Roberto Barroso, do STF, ele liberou o pagamento do piso nacional da enfermagem após o presidente Luiz Inácio Lula da Silva ter sancionado a abertura de um crédito especial de 7 bilhões e 300 milhões para o pagamento do piso. Até então, o novo piso nacional, definido pela Lei 14.434, estava suspenso desde setembro de 2022 por decisão do próprio ministro Barroso, até que os entes públicos e privados da área de saúde esclarecessem o impacto financeiro, porque ele existe, de fato. Bom, segundo os estados, o impacto nas contas locais é de cerca de 10 bilhões e meio de reais e não havia recursos para suplementar o pagamento. Aí, na nova decisão, o ministro Barroso determinou que estados, também o DF e municípios, bem como as entidades privadas que atendam no mínimo 60% de seus pacientes via SUS, a obrigatoriedade de implementação do piso nacional só existe no limite dos recursos recebidos por meio da assistência financeira prestada pela União para essa finalidade. Para finalizar, dados do Conselho Federal de Enfermagem contabilizam mais de 2 milhões e 800 mil profissionais no país, incluindo 693 mil, eu vou arredondar aqui, enfermeiros, 450 mil auxiliares de enfermagem e 1 milhão 660 mil técnicos de enfermagem, além de cerca de 60 mil parteiras. Para a gente entender desse assunto, a gente convida mais uma vez a simpatia que é a enfermeira Maria Sônia Pereira. Tudo bem, Sônia? Tudo tranquilo com você? Tudo bem. Então, mais uma vez, né, oportunidade de estar aqui para a gente tratar, Guilherme, desse assunto relevante para a nossa categoria, né, que é a categoria de profissionais da enfermagem, né? Todos aqueles que trabalham prestando assistência médica hospitalar são classificados e denominados de profissionais de saúde. Foi todos esses que eu elenquei aqui. Né? E a categoria de enfermagem é formada pelos enfermeiros, pelos técnicos de enfermagem e pelos auxiliares de enfermagem e parteiros. Ou seja, um universo muito grande de pessoas que prestam serviço que é essencial, né, gente? Imagina, ó, não existe mais Maria Sônia, não tem mais enfermeira. Como é que a gente vai fazer? Não faz, né? Bom, como é que está essa situação? Bom, primeiro a lei que instituiu o piso salarial dos profissionais da enfermagem, a gente acabou citando aqui. Mas qual que é o valor do piso hoje, de cada profissional da enfermagem, Sônia? Você tem esses dados para a gente? Sim. E pode revelá-lo sem parecer alguma coisa que não... Com certeza, né? Então, esse projeto de lei, ele data lá desde 1986. Então é coisa recente, né? Busca-se definir um piso para as categorias, para a categoria enfermagem, principalmente nas suas divisões, né, que compõem essa classe. Só para lembrar, era governo Sarney ainda, viu, gente? Lembra? E aí, essa lei sempre engavetada, né? Então, assim, os profissionais, a negociação de remuneração livre acordo. E aí chega uma época que você se baseia o recebido em salários mínimos. Então, foi acordado que o técnico ganharia um salário mínimo e meio. Sim. Hoje ele já não ganha nem perto disso, quase um salário mínimo pela inflação, pela defasagem. Mas aí, em 2020, né, esse projeto de lei ele foi revisado já no apagar das luzes aí, e depois foi o STF, o Supremo Tribunal, ele interviu, né? E aí agora, novamente, pela lei, como você falou, que é a 14.434, de agosto de 2022, definiu-se, então, o piso. E aí ficou o valor de R$ 4.750 para o enfermeiro, que é o profissional graduado, né, que fez o ensino superior, e que os técnicos deveriam receber, no mínimo, 70% desse valor, que seria, então, 3.325 para os técnicos de enfermagem e 50% para parteiros e auxiliares de enfermagem, que é 2.375. Um técnico em enfermagem hoje, o salário dele está, em média, em Goiás, 1.650. É o valor do salário que ele recebe. Não é um piso, sim, mas os acordos sindicais, né, dos empregados, paga-se esse valor, que são que os empregadores utilizam nas suas bases de remuneração, de contratação. Na verdade, 1.650 com assiduidade, com taxa de enfermagem por área fechada.
mas nas ofertas de cargo, nas ofertas de trabalho para esse cargo, normalmente é 1.500, 1.550. Você pode ser menos, né? Sim. E aí, então, com o piso, ele teria um aumento de 100%, né, basicamente, que é para 3.325. O técnico de enfermagem, ele representa hoje 70% da categoria dentro de um hospital. Então, para uma unidade de 20 leitos, normalmente você tem um enfermeiro por horário e você tem 4 ou 5 técnicos por horário. Então, ele representa o maior número de profissionais, inclusive, né, pelos dados do próprio Corém e do COFEM, que é o Conselho Federal, nós temos 1.600.000 técnicos para 693 mil enfermeiros. Pois é, a gente vê que a situação do salário baixíssimo, desculpa até a expressão, mas acho que vender balinha no sinal às vezes dá mais dinheiro. Alguns profissionais, mesmo fazendo a formação, para ganhar R$ 1.550, né? Faz sentido, eles vão fazer mesmo outras atividades, não manicure, salão, bolo, né? Ou fazem mesmo a enfermagem para garantir os direitos trabalhistas, né? De fundo de garantia, de pensar numa aposentadoria, mas, de fato, eles precisam complementar a renda. Lembrando que a gente até já falou em outros momentos, Verano, que os profissionais da enfermagem, na sua imensa maioria, são mulheres, mães solos, que são as provedoras do lar. Só isso, né? É uma situação bem simples, como vocês veem, né? Você dobrando esses valores ainda é pouco, é insuficiente. Imagina na situação que está. A gente vai aqui para outras situações. Por exemplo, trabalhador de cooperativa, ele tem direito a esse piso salarial? Sim, Também. Da mesma forma, é categoria, é piso salarial. Então, engloba... Então, sim, se ele é contratado por uma cooperativa para prestar serviço no home care, assistência domiciliar, ou mesmo uma tendência que vem aí é que os hospitais vão preferir terceirizar essa mão de obra de cooperativas para não pagar os encargos, por exemplo, né? Porque ficaria por conta do contratador, certo? Então, vai pagar por plantão, por hora... de trabalho, de fato, executada e realizada. Então, se eu tenho 4 enfermeiros que cobrem plantão de 24 horas, 12 horas, 12 por 36, dia sim, dia não, e os noturnos, né, dias ímpares e pares. E um deles precisa sair de férias. Então, provavelmente, o RH dessa clínica, desse hospital, vai contratar um enfermeiro de cooperativa para ser o ferista, para cobrir aquelas férias. Seja, a terceirização, e aí ele vai receber pela carga horária que ele cumprir. Vamos falar aqui, então, de empregados de fundações, OS e OCIPs. Eles também têm direito ao piso salarial? Todos, não muda nada. Né? O que muda é o subsídio. Perdão. No caso, se eles têm uma assistência de 60% de pacientes de SUS, e se são filantrópicos ou totalmente SUS, eles recebem o subsídio do repasse, né, da verba que vem para justamente cumprir o pagamento do piso. Diferente das instituições privadas, né? Certo. Me ocorreu até que agora, não está na pauta, mas em relação a cuidadores, por exemplo, porque hoje a gente tem muitos cuidadores. Então, tem esse home care, como funcionaria? Não tem na categoria, né? Então, o piso ele não contempla essa atividade como profissão, né? Ela não está Então, esse cuidador, ele é técnico em enfermagem, né? Ele tem formação, ou ele é auxiliar de enfermagem, que eu entendo que virá bem forte essa formação por aí. Então, a negociação, livre negociação, né? Eu te pago como auxiliar o piso, que talvez seja interessante a negociação, ou eu te pago plantões, né? Então, 30 plantões a R$150, provavelmente dá um valor maior do que o piso. Daria o quê? 4.500. Né? Sim, entendeu? Então, é um caminho interessante também. E aí é livre negociação entre, né, o empregador e o empregado. E uma demanda que está alta também, porque a população está envelhecendo. Sim. Né? E hoje, né, as famílias, elas precisam trabalhar para conseguir ter essa mão de obra qualificada, né? Então, ficam fora, passa o dia fora e, de fato, precisa de uma ajuda mesmo com mais conhecimento e que pode, né, acompanhar esse cuidador. Você falou do envelhecimento, né? A gente lembra que, na maioria das vezes, o que vem ao corredor são as demências, né? O Alzheimer,
outras demências mesmo, doenças do envelhecimento, e que essas pessoas, elas conseguem fazer atividades da vida diária ainda, conseguem se locomover, ir e vir, mas precisam de acompanhamento bem de perto, Sim, né? Acompanhar, né? Bom, outra questão aqui também, não sei, pode ser raridade, mas enfim, tem alguém que ganha acima do piso, ele pode ser baixado para, o piso é esse aqui, você está ganhando além do piso, vamos vir para essa realidade? Nós temos profissionais enfermeiros com cargo de confiança, né, que tem gratificação. Se essa gratificação estiver incorporada no salário e em carteira, o empregador não pode reduzir, certo? Também não pode pagar menos do que o piso, dos 4.750, né? Só que ele pode retirar, vamos entender que eu tenho um salário de R$ 3.500, que é abaixo do piso, e eu ganho 1.500 de gratificação pelo cargo de confiança, um cargo de coordenação, um cargo de gerência. Então, ele pode igualar ao piso e suspender, né, retirar a minha gratificação. E aí, nos serviços particulares, livre negociação. Então, entre o empregador e o enfermeiro, né, se ele prefere ter o piso em carteira, o que vai gerar encargos trabalhistas para o empregador, né, ou se ele vai receber o piso e mais a gratificação, ajuda de custo, vale alimentação, transporte, o que eles definem como os penduricalhos. São os penduricalhos, mas o judiciário é grande. Justamente. Torna-se um penduricalho bem grande. Eram 2 cidadãos aqui no estado de Goiás que nesse mês passado receberam R$300 mil. 2. Né? E a gente tem um piso do Supremo, é um salário de sonho para qualquer pessoa, eu vou arredondar em torno de 40 mil, mas são tantos benefícios, né, inimagináveis, mas, enfim, não é o foco da conversa, não. Eu queria que você reforçasse, Sônia, em relação ao piso salarial, ele pode ser aplicado de forma proporcional a essa jornada de trabalho? Sim, até porque a legislação, né, assim, enquanto enfermeira não é uma situação que a gente vê com muita satisfação, mas sim, o valor do piso ele está atrelado à carga horária de 44 horas semanais. Se eu só faço 30 horas semanais, então provavelmente eu vou ter um piso salarial que equivale às 30 horas trabalhadas. Sim. E qual que é o limite ali? Porque a gente entende que são jornadas exaustivas. Tem um limite máximo? Eu quero fazer, eu estou disposto aqui, mas qual que é o limite máximo dessa jornada, do extra, do não dormir, enfim? Principalmente para os trabalhadores, né, da saúde, da enfermagem que trabalham nos turnos noturnos, a privação de sono, né, ela reduz a nossa concentração, as falhas durante a assistência, elas acontecem mais no período noturno. Com certeza. A sobrecarga de trabalho, né, que é o que a gente tem hoje, esses profissionais, eles têm 2 trabalhos concomitantes. E até abrindo um parênteses aqui, desculpe te interromper, porque às vezes você está trabalhando no período noturno, aí supõe, durante o dia eu vou dormir, mas não, trabalha de noite e de dia, quase full time, né? Então, você faz 24 horas até 36 horas seguidas. Então, uma das atividades finalísticas de ter um piso salarial para a enfermagem é essa, né? Dar qualidade de vida para esse profissional, que ele ganhe um salário, né, que seja o suficiente ou o mínimo necessário para as suas atividades de subsistência da família e que ele não tenha, né, mais de um emprego para que ele possa aí ter condições de trabalho, de estudo, né, de fazer uma educação continuada, né, também de melhorar no exercício da sua profissão, que é o que hoje a maioria das pessoas não tem. Mas a nossa realidade hoje em Anápolis, conheço profissionais que eles trabalham nos 3 serviços. Então, eles fazem, de fato, jornada de 36 horas seguidas. Dia, noite e dia. Né? Isso. E aí, não só a questão da saúde mental, física, né, como a questão da convivência em família ou convivência social mesmo, também, ela deixa muito a desejar. Ao longo do tempo... Stress, né? Com certeza, você tem aí um burnout em pouco tempo e o maior risco de falhas, né? Você está muito alerta e aí você está aí produzindo muitas endorfinas para estar alerta, fazendo consumo, né, de café, de medicamento, né? Dessas bebidas estimulantes para, né, não ter sono, e isso também pode levar a pressão alta, né? Pode levar a problemas do coração,
aumento de peso com muita facilidade, né? Porque você não dorme, não metabolismo, não alimenta direito. Então, nós temos muitos prejuízos por aí também. Bom, uma outra pergunta aqui. Eu posso pagar o valor do piso salarial através de um salário menor mais a tal da gratificação? Legalmente não, né? A legislação não permite isso. Eu preciso garantir o pagamento do piso e a informação pela lei nenhum profissional deverá receber, conforme a sua formação, né, o seu conselho, valor menor do que o piso, certo? Pode acontecer de eu ser técnica de enfermagem e ser contratada como auxiliar? Negociação entre patrão e empregado. Não era para acontecer, né? Mas a gente não sabe também as condições de trabalho, as oportunidades de trabalho, novos postos de trabalho para essa categoria, né? Na pandemia, nós tivemos aí um aumento de leitos de UTI, um aumento da oferta de vagas. Hoje a gente tem uma redução de leitos em serviços, né? Uma otimização dessa assistência, uma redução na taxa de número de dias de internação, com certeza também redução de postos de trabalho, e não se abriram novos. Nós tivemos até uma outra unidade de saúde que fechou, né, um serviço municipal de UTI fechou, né? Então nós temos essas dificuldades. Outra questão, que o pagamento do piso salarial ele depende previamente de um acordo ou convenção coletiva. A gente vê a presença do sindicato diminuiu, quer se ter uma retomada agora, enfim, como está essa situação em relação a sindicatos e essas convenções também? Para as instituições de saúde privada, a negociação é sindical e patronal. Né? Pode haver livre negociação entre o empregador de um serviço de saúde, mas eu creio que pelo desenrolar das negociações, eles vão seguir os pares. Né? Nesse momento, ninguém ainda tomou uma decisão unilateral com o seu grupo de profissionais. Em Anápolis, particularmente, nós não temos sindicato da saúde, né? Então, nós estamos seguindo as orientações e as negociações do Sindi Saúde Goiás, que é quem tem feito aí as intervenções, tanto na rede pública, né, quanto na rede privada, trazendo propostas. E essa proposta, do que eu tenho acompanhado, ela passa por um ajuste imediato, num percentual entre 30% a 50%, principalmente para o técnico, e uma divisão, né, em vários meses, 8 meses, 12 meses, para que os empregadores das redes privadas possam se organizar e fazer esse pagamento. Então, eu creio que será dividido em 12 parcelas, 8 parcelas, e esse piso é para ser pago até o 5º dia útil do mês de outubro, referente ao mês de setembro, né? Então, até o 5º dia útil de outubro, ele deve ser pago retroativo ao mês trabalhado de setembro. Até hoje, 31 de agosto, nos serviços que eu conheço, ainda não se tem decisão, ainda não se definiu. Pode ser que hoje, no dia 31, isso aconteça, né? Na segunda-feira já vai aí para o dia 4, certo? Sim. Já se tem uma decisão, mas até o momento não. Mas as negociações, elas passam por isso. Ajuste e depois parcelamento em valores, né, que são agregados para alcançar o mínimo do piso, num pedágio, até que os empregadores tenham condição de fechar essa folha nesse valor. E lembrando também que para novembro, dezembro, já se paga a folha 13º e o mês seguinte. Então, é sempre um complicador, né, nesse momento. Um outro complicador também porque os municípios, Anápolis, vamos pegar o caso de Anápolis, você teve que levar essa documentação. Só que parece que em Brasília, a Anápolis ficou no limbo. Não só Anápolis, acho que mais de uma centena de cidades ficaram numa situação de que ninguém entende se faltou documentação, onde é que está a documentação, o que aconteceu, afinal de contas. E nesse meio tempo, como lidar com isso? O que aconteceu? Foi uma falta de informação, ou não geraram essa informação, não receberam? Ninguém sabe, ninguém dessa posição. É bom lembrar, a gente está gravando esse programa, dia 31 de agosto. Tem uma posição nova em relação a isso? Não, né? Aliás, eu até fiz uma revisão, assim, das publicações, das notícias, né? Para ver se tinha alguma atualização. O que a gente tem mesmo, né? Nessa semana e a semana passada o Sindi Saúde esteve aqui, são
visitas, né, encontros do Sindsaúde, na pessoa da presidenta, com os secretários municipais de saúde, com prefeitos, para entender essa questão do repasse, né, por esse subsídio que veio né? do governo federal, né. A publicação foi feita dia 8 de agosto, né, que o governo liberou lá os 73 bilhões, alguma coisa, para o repasse desse pagamento do piso, mas a informação até hoje é que ele, de fato, não chegou no CNPJ, na conta, né, do serviço de saúde para fazer esse repasse. Pode ser que para amanhã isso já aconteça, né, no último dia do mês, isso já esteja lá disponível para que seja feito esse pagamento. Mas outra coisa assim, que é importante, talvez a gente reforçar, como categoria de enfermagem, nós somos pouco articulados politicamente, né? Então, esse projeto de lei, como eu te falei... Não tem a bancada da enfermagem? Não temos muita representatividade, talvez pela falta de tempo, pela falta mesmo de educação, né, pela falta de liderança. Já tivemos na cidade enfermeiras, né, candidatas ao legislativo que não foram eleitas. E olha que nós temos uma população de profissionais de saúde que elegeria quase um presidente, né? Não brincadeira, assim, não nesse valor, mas seria o suficiente para eleger profissionais representativos. Essa coesão, né? Esse encontro de e talvez tudo isso pela falta de organização, né? De entender a importância dessa categoria, não só no cuidado, mas para a sociedade organizada na busca pelos seus direitos, não só como piso salarial, mas também, né, de outras frentes. E acho que as regiões, elas também se modificam, né? Obviamente no Sudeste, no grande centro Rio-São Paulo, a gente tem isso mais um pouco articulado, né? No próprio DF, por ser basicamente profissionais da Secretaria Estadual de Saúde, então, que já tem um salário diferenciado, né? Um pouco até a mais do que o piso, sim. Então, que eles já fazem esse repasse melhor, inclusive para a carga horária menor, né? Então, hoje, um técnico de enfermagem em Brasília, na Secretaria Estadual de Saúde, com 20 horas, ele ganha o que ganha um enfermeiro com 44 horas em Anápolis, né? Então, nós temos essas disparidades. E, óbvio, no eixo Rio-São Paulo, principalmente São Paulo, o valor da remuneração ela é maior. E nesse sentido, porque há muita contestação em relação aos sindicatos. Ele faz falta, de fato, não faz? Qual que é o papel do sindicato, até para unir essas pessoas que estão dispersas? É relevante, não é relevante? Eu entendo que sim. Como qualquer categoria, né? A gente vê aí dos trabalhadores, que virou até partido, né? Mas eu entendo que sim. Virou até partido. Então, ninguém é alguém que não fala de política, né? A gente vive política diariamente em tudo. Por mais que a gente não concorde ou não goste, não tem jeito. E até porque o voto é obrigatório. Mas sim, eu entendo que os sindicatos, eles são os meios de comunicação, né? E eles cuidam de todas essa parte de uma categoria. Então, eles seriam a voz, seriam os porta-voz, né, dessa categoria. Então, eu entendo que eles são importantes, desde que bem articulados, desde que com uma atividade finalística bem definida, assim como os próprios conselhos, né? Esse semestre tem eleição para o Conselho Regional de Enfermagem de Goiás. E é também uma situação complicada, é um terreno difícil, né? Tem muita política mesmo. Muita política mesmo, né? Muita preferência, muitas jogadas, né, para se conseguir na manutenção. Também? Muito, até porque é um valor considerável que esse conselho ele arrecada, já que a quantidade, a gente não trabalha se a gente não tiver inscrição no conselho. Entendi. Como toda associação de classe, né? Embora a atividade finalística do conselho seja fiscalizar o exercício da profissão, mas pode agregar, né, outros benefícios, né, na classe também, na categoria, né? E o papel do sindicato. Então, eu penso, de fato, que a gente devia ter essa articulação mais próxima e um objetivo específico, né, com a finalidade de melhorar mesmo as condições de trabalho, próprio valor da anuidade que a gente paga para o conselho, né, e trabalhar em prol mesmo da categoria.
Sônia, ficou faltando alguma coisa para falar aí que eu não tenha puxado, que você está se lembrando agora? Verano, é importante mesmo deixar esse recado, né, que eu acho, já tem alguns anos de caminhada aí, né, comecei como técnica em enfermagem, hoje eu sou enfermeira, o fazer e o cuidado, ele é contínuo, e eu acho que não o piso, ele é indispensável, como a gente falou, para a sobrevivência. É questão de dignidade. Né? Justamente, né, até pelas próprias condições de trabalho. E mais do que isso, né, o recado que eu quero deixar principalmente aos meus colegas da enfermagem é que o piso ele é indispensável, é dignidade, como você falou, mas que a gente precisa também entender essa oportunidade como momento da gente se organizar como categoria. Né? Não só ser de um sindicato, mas de buscar melhoria, de garantir um cuidado de excelência, com segurança, com qualidade, entendendo que hoje nós estamos cuidando e amanhã nós seremos cuidados. Né? A vida ela tem ciclos e esse é um papel que ele se inverte com muita facilidade. Coisa boa. Só o dado para agregar aqui, antes da gente finalizar, que a gente está falando valores aqui de 1.000 e pouco, pode ir para 3.000, 4.000. Vou falar de salário mínimo. Olha só, o valor ideal do salário mínimo deveria ser, no mês de julho, R$ 6.528,93. Salário mínimo que a gente está falando aqui, ou seja, para atender todas as demandas da pessoa em relação à habitação, vestuário, alimentação, saúde, tudo isso. R$ 6.528. Ele é 5 vezes maior, né, do que o que a gente tem hoje, é 1.320, né, vai para 1.320. Enfim, tem muita coisa para melhorar, sem dúvida nenhuma. Sônia, mais uma vez é muito bom falar com você, parabéns pelo trabalho, muito orgulho de ter você aqui sempre, né? Sempre palavras tão preciosas, tão boas, e de quem está tanto tempo na profissão, já viu muita coisa, mas é claro, ver que os objetivos ainda, muitos deles são longe de ser alcançados, mas a gente precisa de ir atrás deles o tempo todo. Mais uma vez, muito obrigado, viu, Sônia? Verano, eu que agradeço a oportunidade, né, por esse canal da gente expressar e levar informação, mesmo que ainda a gente não tenha dados aí oficiais, Sim. E na esperança de que tudo se resolva. Na minha fala com colegas, né, e profissionais afins, que eu acho que os dois lados precisam ter muita sensibilidade para a negociação nesse momento, principalmente das empresas privadas, né, para não ter corte de colaboradores que perderão o emprego. Então, isso pode ser evitado, né, se a negociação ela for justa para ambas as partes. Então, para o empregador, para o empregador também, ele fazer esse repasse, com certeza ele precisa de ter uma renda, né? Sim, claro. E também para esse empregado, ele ter o salário que é justo e que é digno. E que com sensibilidade, com boa vontade, com clareza nas informações, que se chegue a um acordo adequado, sem perdas significativas para ambas as partes. É claro que o momento ele é de ajuste, provavelmente 6 meses. Tem outra dúvida que fica, né, para a gente, se tem o piso, como será a revisão desse valor? O piso é permanente para sempre? A inflação está aí? Outra coisa que a gente não tem, né, profissionais da enfermagem, educação financeira. Você concorda comigo que se eu saio de um recebimento de 1.650 para 3.325, para o ano que vem, provavelmente eu vou ter que contribuir, né, para o imposto de renda? Então, eu preciso entender que esse valor ele não vai 100% para o meu bolso. Né? Então, são alertas também que não são feitos para os empregados que estão entendendo que eu ganhava 1.500, vou ganhar 3.325, então eu já posso, né, comprar, adquirir. Mas com certeza também isso será um dinheiro, né, um valor investido no consumo. Então, produção é a cadeia do círculo virtuoso vindo por aí também. É o que a gente quer. Bom, se você chegou no finalzinho agora, não se preocupe. Não precisa preocupar, não. Porque essa entrevista, ela, é claro, passa em horários alternativos aqui no próprio canal 14 da NET Anápolis. Também vai ficar disponível o tempo todo ali no nosso canal do YouTube. Programa Autoastral 14. Ela é gravada, dia 31 de agosto. A gente espera que quando você possa assistir essa entrevista, várias soluções tenham sido dadas, tá certo? Conversamos hoje com a enfermeira Maria Sônia Pereira, nossa recordista de entrevista aqui, sempre muito agradável. Um abraço e até logo mais. Clínica Radiológica de Anápolis, Arroz e Feijão Imperial, Geolab Genéricos, Hospital Evangélico Goiano, Uni Evangélica, Supermercados Atende Mais,
Compensados Anápolis, Clínica Vacine, Produto JK, a arte do algodão, Farmácia Naturalis, Cicobi Unicentro Norte Brasileiro, Lages Vibracom, Porto e Pereira Hipercozinha Industrial, Rádio Imprensa 104,9 FM, Restaurante Barriga Cheia, Síntese Comercial Hospitalar, Ego Service, Vigilância e Segurança Privada, Maglif Uniformes, Pérola Distribuição, Crédito Contabilidade, Perícia e Auditoria, Laveste Lavanderia Hospitalar, Arroz Frito e Restaurante do Macarrão, Doutora Cristiane Santos, Endodontia, Cirurgia Parodontística e Traumatismo Dentário, Mamãe Bebê Kids, Varejão das Fábricas, Clínica Alto Astral, Usa Arquitetura e Interiores, Fazenda Campo Largo, Leite de Qualidade, Arquivo Off, Guarda e Organização de Documentos, Folhas, Suplementos Naturais, Droga Lúcia, Economia e Serviço da Sua Saúde, Opção Ótica, Exclusiva Castor, um sonho de colchão, Centro Automotivo de Reparos Lacar, CapLife, Tratamento Capilar, Dotes, Tecnologia e Comunicação, Sabor e Arte, a arte de comer bem, Graça Falcão, Doceria, Mega Estúdio, Única Curativos, tratamento de feridas e serviços de enfermagem e Colheita do Sul, vinhos, sucos e espumantes.